Interligados Podcast hoje, com certeza, tá um episódio sensacional. Mas antes disso, já entra aqui na nossa página, já confere os outros episódios, já maratona, tem vários testemunhos que vão edificar a sua vida, então quero convidar você para assistir também os outros episódios que já tá no ar, tá bom? Mas antes disso, vou falar um pouquinho do meu convidado de hoje à noite. O meu convidado de hoje, ele ama levar a palavra de Deus, presbítero, vice-líder dos jovens. E olha, gente, esse convidado tem muita história para contar. História de superação, história de recomeço, um testemunho forte e, melhor de tudo, falar sobre Deus. Porque aqui a gente fala de Deus. Vocês já sabem quem é meu convidado? Não? Mas eu vou apresentar ele agora. Com vocês, presbítero Leonardo. A paz do Senhor. Paz do Senhor, Léo. Léo, um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo topar o desafio, né? O convite de estar aqui no nosso podcast. Já vamos começar com pergunta, Léo. Pode mandar. Léo, vamos já começar. Vamos falar quem é o Leonardo. Para quem não conhece, quem entrou aqui agora, está assistindo esse podcast, quem é o Leonardo? Apresente. De novo, paz do Senhor, né? Meu nome é Leonardo, tenho atualmente 31 anos. Sou consagrado a presbítero, vice-líder de jovens ali na igreja da Dessan Samambaia 113. E estamos aí. Quanto tempo que você está na liderança, Léo? Lá a gente assumiu esse chamado esse ano, começou o início do ano. E é um desafio ser líder dos jovens? Você já foi líder, né? Dos adolescentes aqui na nossa igreja. Uhum. E aí agora tá nesse... Tem diferença líder de jovens, adolescente? Um pouco, porque, vamos dizer assim, aqui era 100% adolescente, né? Uhum. Lá a gente tem alguns que já estão na fase, vamos dizer assim, adultos, mas a maioria é adolescente. Então tem essa... É similar, mas não é igual. Vamos dizer assim, aqui a gente tinha uma facilidade. Lá o grupo é reduzido. Mas é desafio, né? Sim. Jovem e adolescente, eu acho que é um dos ministérios que a gente concentra, assim, porque é aquela fase muito difícil, né? É uma fase que tá se descobrindo, tá aprendendo, é muita emoção, né? Sim. A grande coisa é que a gente luta com aquele negócio que você não consegue cobrar muito, principalmente lá, porque a maioria dos pais não são evangélicos. A maioria dos pais não servem ao Senhor. Então, você tem que dosar a questão da cobrança. Por quê? Porque aquele que tem o pai, que é servo do Senhor, você pode cobrar ele, porque ele tem os ensinamentos dentro de casa. E aquele que não tem, você tem que fazer o quê? Você tem que ser mais flexível e você não pode, vamos dizer assim, puxar ele tanto, porque muitas vezes ele não aprendeu aquilo. Então, é uma coisa que você tem que ensinar. Desiste, Isso, né? Acha que então você tá pegando o pé. Você tem que ir aos pouquinhos. E até questão de compromisso. Vamos dizer assim, se tiver 10, geralmente metade não tem aquele compromisso. São 10, você tem aqueles 5 jovens que você realmente pode contar. Aí é que está o grande desafio, porque você quer que os 10 estejam, só que você só conta com 5. Aí você tem que cuidar dos 5, tentando buscar os outros 5. É uma dificuldade. E é aquilo, né? Uma chama, né? Sim. Que precisa ser uma chama, vir outra chama para fazer um grande incêndio, né? Então, assim, tem que ficar ali naquela chaminha, porque o jovem muitas vezes está ali um pouquinho apagado, você vai ali e não deixar morrer, né? Sim. Esse é o grande diferencial de um líder. Mas a gente falou um pouquinho aqui agora sobre adolescente. Vamos falar um pouquinho da sua infância, Léo? Como é que foi a sua infância? Você foi um menino bagunceiro ou era tranquilo? Até certa idade, assim, vamos dizer assim, até os meus 6 anos, alguma coisa assim, 7, era menino brincalhão, aquela coisa Brincava toda. na rua? Não, sempre foi. Não era essas Nutella de hoje em dia, não. De celular. Era correndo na rua, jogando futebol, arrancando a cabeça do dedão, Então, aquela coisa de menino, né? Teve infância, sim, então. Você arrancou o dedão, teve infância. Você é filho único? Não. Comigo são 5. São 5, são uma família grande. Você? Não, vem a minha irmã, a mais velha, depois vem
sou eu depois, e aí depois eu tenho mais 3 mais novos. Todos homens. Todos Então, homens. assim, nós somos 4 homens e uma mulher só. Então, os outros... Ela reinava. Acaba que sim, porque acaba pelo fato de ser mais velha, né? E mulher também, ela tem um pouco da diferenciação. A gente, meio que ela trata a gente como se fosse todo mundo filho dela. Ela, então, é aquela que cuida, né? Aquela irmã que cuida de todos. E o seu pai e a sua mãe? Meu pai e minha mãe, assim... Meu pai e minha mãe, eles não são... Meu pai, assim, é mais simpatizante, mas eles não são cristãos. Assim, de falar assim, ó... congrega, aquela coisa toda, não. Isso não. A minha mãe, a gente sempre brinca que ela é mais crente do que todo mundo. Porque tem horas que ela dá uns puxão de orelha que você fala assim, mas como que ela deu esse puxão de orelha aqui na palavra se ela, se ela nunca ouviu falar sobre isso? Aí, vamos dizer assim, graças a Deus, meu pai sempre foi um homem sempre trabalhador, né? Minha mãe abdicou da vida profissional dela para poder cuidar. Então, a minha mãe é uma mulher bem presente mesmo. E o interessante também é que, apesar dela não ser cristã, ela sempre dando os conselhos, porque tem muita mãe que não é cristã, né? E acaba não dando uma orientação para os filhos, né? E a sua mãe, mesmo não sendo cristã, né? Ela sempre esteve ali, né? Com vocês, aconselhando, Sim. né? E você era de alguma religião? Eu sempre fui, vamos dizer assim, até eu aceitar Jesus, eu fui católico. Eu fui, na minha fase, vamos dizer assim, de infância... Mas você foi pro catolicismo? Desde pequeno. A sua avó? Sim, família. A família inteira era católica. Devota vamos dizer mesmo, isso. Assim. A família inteira era católica, desde a época do meu avô, que é o patriarca da família. Então, era minha avó e meu avô, os patriarcas, né, da família, levavam todo mundo para a igreja. Então, assim, desde que eu me entendo por gente, o ambiente igreja, para mim, ele é familiar. Então, eu fui, até os meus 12 anos, eu fui coroinha, pra você ter uma ideia. Nossa. Servia lá, fez com a batina. Comunhão e tudo. Sim, só não fiz crisma. Só que aí, passou dos 12 anos pra frente, aí eu meio que me afastei, eu era aquele católico que dizia que era católico, mas não... Aí você se afastou da igreja, tranquilo? Sim. Ficou... Não, Ou já começou a aprontar? Porque é aquela fase de adolescência. Não, tem uma fase de adolescência que os meus outros convidados, inclusive missionária Gilda, que teve aqui semana passada, ela não aprontava. Ela falou que era do fundão, mas ela era uma menina estudiosa. Mas ela amava uma lambada. Ela falou, gostava de uma lambada, de uma discoteca. Você, nessa fase, como é que foi? A adolescência, até, vamos dizer assim... Até uns... Aprontava, mas era na escola. Mas até os meus 15 anos, a minha mãe ainda conseguia me segurar. Depois dos 15, já não. Aí já... Vamos dizer assim... Aí vem aquela fase, né? Aonde você quer conhecer o mundo, aonde... Você acha que começa a descobrir, acha que é o dono do nariz. Aí você é mais homem do que todo mundo, aí você quer se amostrar para os seus amigos, você quer ser aceito, né? Você quer ser aceito por um grupo e aquela coisa toda. E aí vai só piorando. E aí foi na fase da adolescência que você começou a ter umas amizades, aí essas amizades começaram a te influenciar. Foi o período que você começou a utilizar drogas ou não? Não foi na adolescência? Foi mais na juventude? Não, vamos dizer assim, que eu tive... O contato já estava quase maior de idade. Ali, 17, 18 anos. Isso. E aí, quem te ofereceu, assim, a primeira vez que você teve contato? Não, na questão... Amigos em si. Na escola? Porque assim, porque queria fazer o quê? Eu queria me introduzir, eu queria ser aceito. Hoje em dia eu enxergo dessa forma. Eu queria ser aceito no meio. Então, assim, por muito tempo eu meio que relutei. Eu vivia no meio, mas eu não encostava. Aí falei, cara, já que eu tô bem aqui, tá todo mundo fazendo, vamos lá também, não vai dar nada. Essa é sempre a mesma conversa, não vai dar nada. Esse é o perigo, né? A gente tentar ser aceito,
né? Tá dentro daquele... Ah, não, não quero ser o diferente, né? Não vou ser o chato. Todo mundo lá fazendo aquilo e eu vou ser o chatão, o crentão, né? O Sim. santão. O quadrado, Então, igual muita gente fala. E acaba se envolvendo, né? E não... Acho que quando a gente é mais jovem, a gente não tem dimensão do que algo tão pequeno pode ser algo tão grande, né? Porque talvez, é só um trago. Mas nunca é só um Sim. trago, nunca é só uma experiência. É porque a realidade é o seguinte. A pessoa, vamos dizer que ela vai fumar, né? Vamos lá, ela vai fumar um cigarro de maconha. Ela acha que é só um cigarro. Só que é como qualquer outra coisa na vida. Você vai aumentando a quantidade porque vai se tornando uma rotina na sua vida. E aí, para escalonar para outras drogas é muito fácil. Por isso que a gente vê hoje em dia as pessoas se perdendo, mas se perdendo de forma profunda. Mas elas não começaram de forma profunda. Isso é como qualquer outra coisa na vida. Vamos dizer assim, a pessoa que está obesa nesse momento, vamos dizer assim, ela não começou a comer a quantidade de comida que ela come hoje. Não. Ela começou a comer pouco. É a mesma coisa. Então, aí a gente acha que não tem nada a ver. A gente acha que não, eu tô no controle. Você está no controle até aqui. Só que aí daqui a pouco passa do seu controle, aí aquela outra droga que você falava, essa eu não encosto mais, essa eu não encosto de jeito nenhum. Aí você faz o quê? Não, todo mundo indo para lá eu também vou, só que eu tenho o meu controle. E na realidade é o seguinte, quando você vai ver, você já migrou ao ponto de você chegar num negócio que você não consegue mais sair. Esse é o perigo, né? Sim. E isso que a gente tenta falar com os jovens. Talvez hoje, com a sua maturidade, com a cabeça que Não, você sim. tem hoje, Totalmente totalmente diferente. diferente. Mas naquela época não Não. fazia sentido isso. E não escutava. Não. Esse é que é o grande problema. Porque, principalmente o adolescente, que ele está entrando na fase adulta, que ele está descobrindo, ele está achando que o mundo vai entregar para ele aquilo que está mostrando. Porque o mundo faz o quê? Ele traz uma visão que algo vai ser muito prazeroso. Só que é só aquele momento. E depois ele mostra, na verdade, a realidade do que realmente o resultado. Por que é o resultado? O resultado vai ser uma destruição que ele não vai perceber, porque começa um mês. Aí quando você percebeu, o resultado vem depois de 3, 4, 5 anos. A pessoa se perde e não percebe. Verdade. Porque você fica cego. Você não consegue literalmente enxergar. Você tá ali naquele meio, vivendo aquilo, você não... Você só vê quando tá... Porque você tá sendo alimentado pelaquilo. Então, aquele cenário, ele se torna natural para você. Ele se torna algo normal. Só que você vai percebendo que tem coisas erradas. Por quê? Porque fora da sua bolha existem outras pessoas. E você percebe que o que você faz da sua vida, você percebe os atos que você está tomando, eles vão gerando coisas que você não consegue viver muito bem em sociedade. Você se afasta da sua família, você se afasta... É a primeira coisa, né? Isso, você se afasta da sua família, você se afasta daquele grupo de amigos que você tinha antes. Por quê? Porque as atitudes, os comportamentos não batem um com a outra. As pessoas, vamos dizer assim, não é que as pessoas não te aceitam, é você mesmo que não consegue viver junto. Por quê? Porque você acha que as pessoas estão erradas e você que está certo. Verdade. Eu até separei uma frase aqui que eu vi hoje, que eu acho que entra agora dentro desse assunto que a gente falou, que fala assim: o diabo sabe que tipo de comida ele põe na mesa para nos atrair. Cuidado, a queda é um processo, não acontece de repente. Né? A pastora Helena Tanura, e ela falou isso, e isso faz todo sentido. Sim. Ele vai colocando, a gente acha que a queda ela vem aos pouquinhos, como você falou, né? Ela vem chamando, né? E uma coisa chama a outra. O que é legal que você vê assim, ó, o prato em si não é nem a droga, o prato em si não é nem a bebida, o prato em si não é nem, vamos dizer assim, pro adolescente, não é nem a menininha e nem o rapazinho, nem o menininho. Não é isso. É porque ele quer ser aceito. Se todos os amigos, vamos falar assim, como eu sou homem, se o adolescente, o jovem, tá na fase dos seus... Porque hoje em dia o pessoal é precoce. Então tá na fase dos seus 12 anos até os seus 20 e tantos anos, é o quê? Ele tem que ser o pegador.
ele tem que ser aquele cara aonde ele vai se envolver com várias meninas ou várias mulheres. Só que isso parece que é a isca, só que não é a isca. A isca é o quê? Porque ele quer ser aceito. E quando ele percebe, ele não vai perceber. Quando ele vê, ele já está num nível de vício, de comportamento, que nem ele se entende como que ele entrou nisso. Porque hoje em dia, o século que a gente vive, que é um pouquinho... Não que o nosso é muito diferente, mas hoje em dia, com o Instagram, com a rede social, e todo mundo posta, né, uma vida muito aparentemente legal, mas a gente sabe que nem todo mundo vive aquilo que posta, né? Sim. Então, a gente está tendo muitos jovens e adolescentes que tá tendo uma desassociação da imagem. Uhum. Em algum momento aconteceu isso na sua vida? Você começou a se olhar assim, você já não se identificava? Ou você olhava assim e falava, não, acho que eu preciso melhorar. Você até... Você fala o quê? Você fala como... Você até, nos bastidores, né, a gente estava conversando, Uhum. e o Léo falou sobre... O Léo, para quem não sabe, ele é formado em educação física, né? Eu sou não, mulher. É não? Não. Ai, Travei no meio do caminho, mas segue o baile. Tá. Você, então, você foi... Muito tempo você foi personal, certo? Não, eu cursei, eu cheguei a dar aula como estagiário e tudo, mas não... E você trabalhava muito com imagem, né? Sim, vamos dizer assim, foram 2 anos e meio. Eu fiquei 2 anos trabalhando com criança. Nesses 2 anos trabalhando com criança, eu não tive a experiência ruim que eu tive em 6 meses. Por quê? Porque nessa fase eu já era cristão. Então, para mim, os 2 anos, lógico, tinha todo tipo de convite, tinha todo, mesmo lá, lidando com criança, tinha, porque tinha mães dos... Sim. Mas isso para mim era fichinha, porque eu sabia dizer não e acabou. Agora, quando eu cheguei na academia, foi algo complicado. Porque é um mundo muito Sim, diferente. É um sim, mundo... sim. A gente tem várias janelas, né? A gente primeiro tem as mulheres, que são muito bonitas, né? A gente tem os convites, que são, né, que tem vários. A gente também tem a imagem, né? Porque você vê aquelas pessoas bonitas, você começa a falar, não, vou melhorar. Se você é forte, você quer ficar mais forte. Sim. Se você tem a barriga travada, você quer ficar mais... Então, sempre aquela. Então, a gente tem várias janelas dentro desse ambiente, né? Vamos dizer assim, graças a Deus, essas experiências que eu tive, elas não foram lá atrás. Porque lá atrás eu fiz o quê? Lá atrás eu queria esculpir o corpo. Isso com quantos anos? Mais de 17, 18 já, vamos dizer assim. Eu quis esculpir o corpo, aí eu acabei tomando hormônio, essa coisa toda. Era bem forte, aquela coisa toda. Por isso que hoje eu tenho uma mentalidade totalmente diferente. E acelerando o processo, você não queria viver o processo. Não. Aí esse é o mal... Era basicamente estético. Eu queria o resultado. Mas não estava preocupado, não. Não estava preocupado com o que eu teria que passar. Eu queria o resultado rápido. Mais rápido possível. E hoje em dia é o que a gente mais tem, né, Léo? Todo mundo querendo já o resultado, mas ninguém quer viver o processo, quando a gente olha, vamos dizer assim, quando a gente olha para corpo hoje, as pessoas estão na academia, aí a pessoa começa a treinar. Em questão de 6 meses, ela tá com um corpo que ela nunca teve. Não tem como. Não tem como. Aí vai mentir, dizer, não, é hormônio, não tem outra opção. Mas o hormônio em si, ele não é errado. Ele não é errado porque ele é uma coisa que ele foi feito para tratar algumas disfuncionalidades do nosso corpo. Porém, da forma que você está usando, é igual tatuagem. Igual eu tenho uma tatuagem. Se me pergunta hoje, você faria tatuagem? Não. Por quê? Porque eu fiz a tatuagem para ser aceito. Eu fiz a tatuagem para mostrar para os outros. As pessoas tomam hormônios para mostrar para os outros. As pessoas tomam hormônios para isso. Né? É pelo resultado, porque você quer ficar mais bonito, você quer chamar atenção. Só que então, qual o sentido disso? Sua juventude, o final da sua adolescência, com o início de juventude, literalmente você queria ser aceito. Isso. Simples assim. Você usou droga porque você queria ser aceito no grupo. Você começou a trabalhar no seu corpo, tomar hormônio porque você queria ser aceito por um determinado grupo. Sim. E aí você também... a tatuagem também. A tatuagem também, né? Porque você queria ser aceito com um grupo. Então, assim, você viveu esse universo todo querendo ser aceito. Para as pessoas. E isso te frustrou muito, assim, no caminho, na caminhada? Porque a gente vive muito, assim, querendo ser aceito. E quando a gente não é aceita... Então, você só vai entender
que você não precisa ser aceito só depois que você conhece o Senhor. Porque antes não tinha esse valor. Porque hoje, se você me perguntar, eu não. Hoje eu não preciso ser aceito pelas pessoas, eu não preciso. Que loucura é essa? Eu não preciso. Eu não preciso daquela aceitação que eu precisava antes. Hoje não. Isso. Né? Hoje a afirmação é quem eu sou em Deus. Mudou a chave. Lógico. Porque quem eu sou em Deus tem a ver com o meu caráter. Agora, antes não. Antes eu queria mostrar, eu queria aparecer, eu não tenho essa necessidade hoje. Você era muito de festa, Léo? Assim, amigos, Sim. bebidas, Sim. carnaval? Sim. Era do carnaval também? Sim. Oh, meu pai. E como é que era, assim, nessa Terrível. fase? Terrível. Não. Foi assim, ó. Até os meus 20. Até os meus 20, saía, bebia, não sei o quê, aquela coisa Tentava toda. ser aceito. Sim. Só que durante o tempo de Brasília, Distrito Federal, era uma coisa, vamos dizer assim, mas eu nunca extrapolava. Eu sempre fui aquele cara que eu fazia as coisas escondidas. Que sabia o limite. Não existe limite. Essa é a realidade. Quando você vai fazer as coisas, não existe limite. Porque o negócio é que eu morava com sua escondia. mãe, né? Isso. Então não podia... Não, o negócio é que eu escondia. Todo mundo sabia, vamos dizer assim, tá fazendo alguma coisa errada, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo outro, mas não chegava vamos dizer assim, com sintomas de nada em casa. Nunca me pegaram nada dentro da minha casa, nunca. Era um negócio muito esquisito que eu olho hoje em dia e falo, cara, qual a necessidade disso? Pra que eu fiz isso? Tinha todo o trabalho, né? Sim. O melhor é isso, né? Você fazia e tinha todo o trabalho pra esconder. Porque aí você chega bêbado em casa, aí vamos dizer assim, você tá bêbado e drogado. Aí o que você faz? Você chega e vai deitar. Nem come nada, nem bebe, não faz nada, você já vai deitar. E aí você fica lá na cama. Cara, isso não é vida. Só que assim, eu vivi durante muito tempo com isso de forma escondida. Seu pai, sua mãe soube, não sei o quê. Cara, eles sempre souberam. Mas nunca foi nada às claras. Sempre foi tudo velado, tudo escondido. Era algo assim, nebuloso, debaixo do pano. Talvez eles sabiam, mas eles não queriam olhar não queria para confrontar. Assim, e não queriam aceitar, essa é a verdade. Não, vou fingir, né? Sim, vou não queriam aceitar. Cego, mas eu sei o que está acontecendo. Sim. Porque acho que é frustrante também, Sim. né? Principalmente para os pais, um filho numa situação assim, né? Vivendo, né? Acho que não existe o pai e a mãe que queiram um filho, né? Vivendo assim, porque muitas vezes eles já vieram de lá, então eles sabem como funciona. Meu pai e minha mãe, nem tanto. Os meus exemplos, assim, desse lado mais negro, era parentes, tios, primos, que assim, eu sempre vi isso desde pequeno. Minha mãe, eu nunca vi minha mãe beber. Então, assim, esse exemplo da minha mãe eu nunca tive. O meu pai, ele sempre foi tranquilo, mas volta e meia quando tinha algumas festas em casa que bebia. Então, mas são poucas. Eu não tenho, vamos dizer assim, exemplos do meu pai chegando embriagado em casa. Eu não tenho dele chegando bêbado, não. Não lembro nenhuma vez do meu pai bêbado. Isso é bom. É um negócio esquisito, porque assim, você fala, mas como é que... Cara, foram outros exemplos. Vamos dizer assim, exemplos de primos que moravam comigo na mesma casa. Na sua idade ali, Não, né? eles eram mais velhos pouco que eu. Já eram basicamente, assim, quando eu era meus 12 tantos anos, eles já estavam quase entrando na fase dos 18 anos. Então eu morava no Bandeirante, na Divinéia. Só que nessa época que eu era pequeno, a Divinéia era algo complexo, era algo perigoso. Tá todo mundo... Midian tava no Bandeirante, lá era... Não, era. Bem... Tinha guerra de gangues, as pessoas... Era um tráfico de droga, aquele negócio todo. Então, essa foi, vamos dizer assim, eu não fui envolvido nisso. Sim. Mas, pra mim, isso era um cenário real. Eu via, eu ouvia. A influência estava no ambiente, né? O cenário era isso. Uhum. Né? Amigos dos meus primos que usavam droga, que vendiam droga. Então, eu via aquilo. Muito, tipo assim, não tão visto assim, ver vendendo, não. Eu sabia que tinha alguma coisa errada ali e minha mãe brigava. Não chega perto, aquela coisa toda. Só que
Mas aí... Mas e como é que... Onde entra São Paulo aí? Então, Brasília e São Paulo. São O que Paulo, o aconteceu que aí? aconteceu? Eu, do ano de 2000 e... Foi 2021? Foi. 2021 para 2020... Não, 2011 para 2012. Eu fui pro quartel, aí depois que eu saí do quartel, eu fiquei mais um ano aqui em Brasília ainda, aí eu saí do emprego, peguei umas férias e fui para São Paulo. Aí eu cheguei em São Paulo, conheci um outro, só que assim, não é Aí São universo. Paulo capital, é São Paulo, São José do Rio Preto, Ah, interior, aonde eu né? tenho 3 primos lá. Aí quando eu fui pra lá, que eu vi uma outra realidade, Um outro estou isso, maior ambiente. de idade, estou completamente diferente. Aí fiquei, eu não lembro se eu fiquei uma semana ou foram 15 dias. Aí eu voltei pra Brasília e aí me familiarizei muito, cara. Foi um negócio muito esquisito. Aí eu peguei e falei, cara, quer saber de uma coisa? Aí meus primos falaram, não, vem pra cá, que pá, fica aqui, tal, vamos arrumar um emprego pra você aqui. Aí eu falei, cara, quer saber? Tchau. Vamos embora. Falei que a minha mãe não deu muito crédito pra mim, peguei minhas coisas. Como é que ela me viu saindo de dentro de casa? Eu arrumei minhas coisas e fui embora. A loucura. Peguei as coisas e fui embora. Meu Ela achou que eu não ia Deus. embora. Do Eu não falei com o meu pai. nada. Não, eu falei que eu ia. Eu falei que eu ia. E eles não acreditaram. Aí eu peguei, juntei as coisas. Ela saiu pelo mercado. Na hora que ela voltou, ela me viu voltando, indo pra parada de ônibus pegar o ônibus. Com a mala, com o negócio tudo indo embora. Gente. Vamos dizer Você vê que assim. a cabeça já tava virada, Já, né? Já já, tava. já. Não tava preocupado com ninguém. Aí cheguei lá. É assim. Depois que eu me converti, cara, eu me arrependi muito disso. Porque. A gente olha assim, às vezes Não, eu fiz fala. a minha mãe sofrer, cara, naquela época. Minha mãe chorava. Mãe é mãe, né? Não chorava, pô, chorava assim. A minha mãe é uma mulher forte, que ela não demonstra basicamente sentimento. É um Mas às negócio vezes ela assim. já via, né? Porque mãe Deus fala, né? Não, sim, mas ela não demonstra. Quando ela tá doente, essas coisas assim, você não percebe. A gente que conhece, sabe, tá abatida, tá deitada, tem alguma coisa. E ela chorou, aquele negócio todo. Aí, meu pai, que não é aquele cara de falar assim, eu te amo, me abraçar, aquele negócio. Eu não sei se ele me ligou, eu acho que ele me ligou só uma vez. E a minha irmã é que perturbava. Minha irmã me ligava, e eu Que é a falava, mais cara, eu não velha. quero saber. A minha irmã foi atrás de mim lá, pra você ter ideia. E eu falei, eu não vou embora. E não tinha quem fizesse eu vir embora. Eu tava cego. Tinha, vamos dizer assim, eu tava coberto pelo pecado. Era um negócio assim, esquisito. Aí eu fui. Aí vamos lá. Tudo que eu não fiz quando eu estava em Brasília, eu fiz quando eu estava em São José do Rio Preto. Tudo que eu não bebi aqui, eu bebi lá. Meu pai. Você Tudo. afundou lá? Cara, um negócio esquisito. Só que era assim. Você viveu 880, né? Foi. Lá eu vivi 880. Lá eu fui pro 80 mesmo. Não foi nem pro 8, foi pro 80. Só que assim, eu sempre tive algo dentro de mim que me segurava pra não passar pro nível mais fundo. Sempre teve algo dentro de mim assim que quando vamos dizer assim, bebi aquele negócio. Quando eu via que eu tava muito ruim, algo dentro de mim falava: para. Para. E eu parava. Às vezes eu era o único que parava. Eu era o único. Cara, Deus livrou de muitas coisas. Dirigir alcoolizado. Eu era o mais sóbrio. Meu pai. Eu era o Poderia mais ter tido sóbrio. acidente. Cara, Poderia estar preso. Sim, Tá. não. Isso aí também foi Não. Eita, meu pai. uns Você vê livramentos. que vai ser livramento aqui. Foi uns livramentos, assim. Eu nunca fui muito ativo desse negócio de eu tomar essa responsabilidade pra mim, de Sim. fazer não. Vamos dizer assim, eu tava envolvido no meio. Então, se eu fosse preso, vou agora assim, teve uma situação que, se naquele momento a polícia parasse, eu tinha ido preso. Porque tinha droga dentro do carro, porque eu tava com os meus primos. E os meus primos, em determinado momento, vendiam droga. Nossa. Só que começaram a vender droga depois. Olha só como as coisas, né? Você saiu de Brasília, tranquilo, Sim. pra ir viver uma loucura. Sim. Um momento totalmente assim, poderia acontecer qualquer coisa com você pra viver essa loucura em São Paulo. É o momento que a gente para. O que eu fui fazer? O que eu pensava da vida, né? Eu já me questionei muito em relação a isso com o Senhor já. Eu já me questionei muito. Falei, Deus, por que eu não conheci o Senhor antes? Porque eu tive que viver tudo isso. O que eu aprendi que são respostas que Ele não vai me dar. Não.
Tem processos que eu vou passar. Tem gente que aprende e vive vamos dizer assim, um testemunho de ouvir falar ou de ter uma experiência. Eu não. Por isso eu tive que passar por dentro. Então, só que hoje, para mim, é engraçado porque aquele cenário lá atrás, aonde me gerou repulsa durante muito tempo, hoje não. Hoje eu consigo ter uma visão muito clara. Vamos dizer assim, eu consigo observar cenários. Eu consigo perceber quando a pessoa está se debandando para o lado do inimigo. Eu consigo. Para mim é muito simples. Muitas pessoas não percebem, mas eu consigo perceber. Quando a afeição da pessoa muda, o linguajar dela muda, aí ela começa a sair, aí começa a beber e começa no seu... Eu consigo, eu percebo, eu olho e falo Porque você já esteve sim. nesse lugar. Então, hoje em dia, vamos dizer assim, mais... eu dou graças a Deus que eu tenho esse testemunho porque eu consigo perceber. E eu percebendo, eu consigo ajudar. Você esteve nesse lugar e você já viveu nesse lugar. Sim. Então, você sabe as consequências, né? Uhum. Porque todo pecado tem uma consequência. Lógico. Né? E aí você consegue ter essa visão, né? Uhum. E nesse momento, São Paulo volta para Brasília. Como foi? Então, esse momento de volta, foi um negócio até engraçado, porque eu estava trabalhando numa empresa, aí eles mandaram embora. Aí eu fiquei com seguro-desemprego. No seguro-desemprego, eu falei, cara, já está acabando, eu preciso trabalhar. Porque mesmo morando lá em São Paulo com os meus tios, eu tinha que me manter. E tinha que ajudar, né? Sim, eu vou ficar... não dá, eu tenho que me manter. Eu tenho que fazer o que eu precisar fazer. Vamos dizer assim, eu tenho que ter o meu dinheiro, a minha independência. Aí, o meu primo mandou um currículo para uma empresa de ar-condicionado. E ele arrumou outro emprego. E a entrevista era dele. Aí o que eu fiz? Eu liguei... Olha a loucura, olha só a loucura. Eu liguei na empresa e falei, o nome do meu primo é Leandro. Eu falei assim, o Leandro tem uma entrevista hoje, liguei de manhã. Ele tem uma entrevista hoje, eu lembro da hora. Era 14h30. Falei assim, o Leandro tem uma entrevista hoje às 14h30. Isso. O Leandro tem uma entrevista hoje às 14h30, só que o Leandro arrumou outro emprego. Eu sou primo dele, eu posso ir no lugar dele na entrevista? Aí ela falou assim, me manda o currículo. Aí eu mandei o currículo para ela. Aí ela me retornou a ligação e falou, não, pode vir. Aí eu fui, entrei, né, fiz tudo, todos os exames, já fui basicamente contratado no primeiro dia. Fiz tudo que tinha que fazer e comecei a trabalhar nessa empresa. Durante 6 meses, vamos dizer, 6 meses? Vamos dizer assim, de 6 meses mais ou menos. Que é isso. Aí eu entrei como uma função, aí eu fui promovido para outra, uma acima, né? E comecei a trabalhar com outro cara. Assim, porque lá tinha manutenção e tinha obra. Eu comecei na manutenção. Depois eles me jogaram para a obra. Foi quando eu fui promovido para a obra. Aí me colocaram para fazer um curso. Eu fiz o curso. Quando eu fiz o curso, me botaram para trabalhar com, vamos dizer assim, eram 3 caras que eram os cabeças, vamos dizer assim, dos técnicos de refrigeração. Que geralmente era rua. Era ficar 15 dias, 20 dias fora. E eu fui trabalhar com esse. Aí eu conheci uma porrada de cidade de São José do Rio Preto, do interior, conheci um monte de lugar. Só que eu ficava 10, ficava 15 dias. Aí lá de Rio Preto, que é São José do Rio Preto, eu vim para Goiânia, fiquei... Quando eu vim para Goiânia, foi que eu comecei a vir aqui. Depois já deu saudade. Depois de mais de 2 anos fora. A minha vida começou a mudar, por quê? Porque eu comecei a viver fora daquele ambiente. Aquele ambiente longe onde tinha isso. Cenário, né? Aquele ambiente que tinha facilidade com álcool, facilidade com mulher, facilidade com drogas, onde final de semana sempre estava em algum pagode, em alguma coisa. Era fato. Se tivesse lá a sexta-feira e o sábado, era isso. E aí eu comecei a viajar. Quando eu comecei a viajar, eu saí do meio. Aí, Deus foi tão maravilhoso que Deus colocou um companheiro de trabalho, que era eu, o Jorge e o... esqueci o nome do outro agora. Rodrigo. Era eu, o Jorge e o Rodrigo. Eram os 3 que trabalhavam. A gente era odiado na firma. Funciona. Porque a gente trabalhava muito. Aí, e o povo não queria trabalhar. Só que o Jorge era ex-alcoólatra. E católico mesmo. Então, tinha um negócio. O Rodrigo bebia.
Só que o Rodrigo conhecia o Jorge. E o Rodrigo falava, não, eu não vou beber. Então, durante um ano praticamente, quase um ano, não, menos, uns 8 meses que eu passei trabalhando com o Rodrigo, eu só bebi uma vez. Por conta das influências, Isso, né? eu só bebi uma vez porque tinha outro cara que aí ele falou assim, não, vamos tomar uma cervejinha. Eu fui. Só isso. Durante esse tempo todinho, enquanto eu estava trabalhando, que era assim, eu ficava 15 dias fora, eu ficava um final de semana em Rio Preto, mais 15 dias fora de novo. E isso era corriqueiro. Então, quando eu chegava em Rio Preto, eu, às vezes, eu não queria ir pra lugar nenhum. Porque eu tava cansado. Cansado, né? Essa viagem, essa logística, né? Aí veio aquele negócio aí que eu fiz. Nesses momentos que eu voltava para Rio Preto, eu não ia. Aí o que eu fazia? Eu ia na missa de domingo. Aí foi quando começou tudo mudar, e eu falei, tá. Aí você se Foi, não. né? Com Foi, algo que você tinha lá atrás. sim. Aí aquela coisa toda, aí voltei, aí vim para. Aí, vamos dizer assim, eles falaram pra mim que eles iam me tirar de perto do Rodrigo, porque tava na hora de eu voar sozinho. Porque eu já tinha aprendido muita coisa, já fazia metade das coisas sem ele perto. Aí falou, não, vou botar você aqui com um outro cara lá, que você vai pra Goiânia junto com ele pra você ajudar, vocês vão tocar a obra junto. Aí eu fui. Vamos dizer assim, lá foi um aprendizado que meio que mudou a minha vida naquele momento, porque eu comecei a enxergar um outro cenário. E eu falei, cara, eu não quero mais isso aqui. A primeira vez que eu vim em Brasília, que eu voltei, que eu vim, minha mãe lavou minhas roupas aqui, eu fiquei, aquele negócio todo. Voltei, ainda vim aqui, vi os amigos daqui, depois voltei para Goiânia. Depois daquele dia, eu falei, cara, eu vou voltar para Brasília, porque eu não quero isso aqui, eu vou estudar, eu vou fazer faculdade de educação física, não sei. Aí peguei e falei, aí fiz certinho, vim aqui, fiz o vestibular, calado, fazendo tudo, sem ninguém saber que eu queria vir embora. Sem falar nada pra ninguém, nem pro meu pai, nem pra minha mãe. Nada. Minha mãe percebeu porque eu falei, não, vou lhe fazer um vestibular. Ela falou, mas pra quê? Eu falei, não, se der certo eu volto. Só que a minha irmã tinha se convertido. Nessa época, sim. Tinha se convertido. E minha irmã orava e eu não sabia. A importância da oração. Sim, eu sou fruto da oração da minha irmã. Eu sou fruto da oração da minha irmã, porque ela orava para Deus tirar as escamas dos meus olhos lá e me trazer para cá. Aí... E aí eu acho... Então aí, a partir do momento que a sua irmã começa a orar com você, sim, orar por você, eu acho que começa já o processo pro seu grande encontro. Sim, que também é uma coisa engraçada. O melhor porque... presente que ela te deu. Sim. Uma oração. E eu não queria vir, não, vou ser bem sincero. Crente, eu queria distância. Quando a minha irmã virou crente... Ela era de qual igreja? Bola de Neve. Lá da... Agora tá no setor de... Pra lá. Mas era na Bola de Neve. E aí ela começou... Aí quando eu descobri, porque minha mãe falou, não, a Isabela tá indo pra igreja agora. Eu falei, acho que igreja? Ah, virou crente. Eu falei, vixe... Aí uma vez ela me mandou mensagem falando não sei o que pra mim. Eu falei, ó, velho, não vem pagar, não vem encher meu ouvido com conversa aqui, não. Não quero não. Muda não vem não. Vida, tira... Isso, não vem não. Aí eu decidi, eu falei, não, tá bom, eu vou vir embora. Aí, só que foi assim. Eu pedi minhas contas, né? Só que aí demorou um pouquinho pra me voltar ainda. Acho que demorou uns 20 dias. Nesse um ano que eu fiquei lá na empresa, 1 ano e alguma coisa, quase 2. Não, 1 ano e alguma coisa, isso. Quando foi... Aí eu pedi minhas contas em janeiro, cheguei em Brasília em fevereiro. Só que até o ponto deles me pagarem, porque eu tinha que assinar tudo, eu tinha que fazer tudo pra poder vir embora, né? Certinho, né? Esse período, eu fiz tudo que eu não tinha feito nesses outros finais de semana que eu tava trabalhando. Ali, vamos dizer assim, ali foi quando eu... Não vou dizer que eu me afundei, mas... Nesse período de 2 semanas? Isso. Assim? Eu saí... Você experimentou tudo que você... O processo... Não. Vamos dizer assim...
eu saí muito. Aí eu bebi, usei, saí muito. Aham. Quinta-feira, sexta, sábado, às vezes quarta, quinta, sexta, sábado. Loucura mesmo, um negócio assim que, sei lá, eu não sei te explicar. Só que quando eu chego em Brasília, depois daquele dia eu nunca mais bebi. Quando eu botei o pé em Brasília, eu nunca mais bebi. Eu nunca mais bebi. E quando foi o seu encontro com Deus? Quando você começou assim, tava no mundo, chegou em Brasília, voltou, né? O bom Sim, filho a casa sim, sim, torna, sim, seu irmão sim. começou a orar por você. Como é que, da onde surgiu, que momento você falou, vou para uma igreja? Não, a Ou realidade é que assim. aconteceu? Falei assim, eu não vou para uma igreja. Não teve esse negócio de, eu vou para a igreja de forma voluntária. Não. Você tava rebelde, né? Não queria saber do crente, já não queria saber da igreja. Eu Não. sempre tava mais pé Sim, atrás. sim, sim. Aí eu, vamos dizer assim, o que me chamou, que me pegou aqui foi, eu vim, né? Então eu tava sem trabalhar. Não tinha arrumado um emprego ainda. A Uhum. faculdade ia começar, então tinha que arrumar dinheiro de algum lugar. Meu tio, ele é serralheiro, O né? Regis. É, daqui da igreja, ele é serralheiro. Aí aí tinha que fazer a placa aqui da frente e a da lateral. Aí ele falou pra mim, não, Da nossa igreja, daqui. né? Aham. Aí ele falou, não, ó, a gente vai trabalhar lá na igreja e tal. Sem problema. Nem aí. Vim E isso trabalhar foi quando? Em em 2016, 2016. quando eu cheguei em Brasília. Aí eu falei assim, tá, tamo aqui, vamos lá. Aí, Trabalho. sim, sem problema nenhum. As pessoas me tratavam super bem. Tinha até a irmã Graça, que era zeladora na época. Tranquilo, aquele negócio. Aí a Graça vinha, falava algumas coisas assim, eu não dava muita atenção, muita conversa. Simples, tranquilo. Aí até fiquei spam, vamos dizer assim, porque quando você não vê, você Eu não tinha um conhece isso. preconceito, Eu só né? fui na Assembleia de Deus uma vez, numa ex-namorada minha, que quando a irmã começou a falar em língua do estranho do meu lado, eu olhei pra ela assim e falei: que é isso? Eu fiquei assustado, porque eu não sabia o que era. Falei: não, tá endemoniado esse trem aí, E é sei lá. engraçado, a gente tem um preconceito sobre evangélicos, né? E Sim, um preconceito à Assembleia de Deus. Quando fala sim, Assembleia, você fala, meu sim. pai. Aí você olha assim, cheio de tatuagem. Aí Não, você fala, sim, não, não, isso aí não. foi uma das coisas que. Você Só que eu fala, não tinha essa não. ideia, vamos dizer assim, eu não tinha essa ideia. Pra mim, esse negócio de crente não cabia. Você nem trava. Não, vamos dizer assim, nesse período, antes disso, acho que o primeiro tio meu, da parte da minha mãe, a se converteu ao evangelho foi meu tio pastor Roberto, aonde meu primo, que é o João Roberto, era pregador, aquela coisa E aí toda. você via ele criança, né? Então, Pregando, mas ele isso pra mim era pregando. assim, era distante, nenhuma conversa, nada. Não me impactou, porque não tinha relacionamento com eles. Não viviam dentro da minha casa, Aham. então tanto faz. Tá bom, virou crente, beleza. Desde que não venha aqui encher o saco, tá bom, não tem problema. Aí eu vim para Brasília, comecei a trabalhar aqui, fazendo as placas e tal, aquele negócio todo, ajudando meu tio para poder ganhar um dinheiro, né? Aí vi a irmã Marleide entregando um recado aqui, e eu em cima da escada, a irmã Marleide lá entrando no mistério, falando línguas estranhas, aí eu fiquei olhando para aquele negócio assim, eu falei, que é Vai isso? que ela entrega alguma coisa Não, aí. aí Ou não, e você não não sabia. Eu sabia, só tava né? falando assim, cara, o que tá acontecendo ali? E ela falando, e sapateando, e entregando, e a irmã chorando, e eu aqui de cima da escada olhando e falando, rapaz, que é isso? Aí meu. Povo doido. Então, isso numa tarde da vitória, numa quinta-feira, na Olha aí. terça-feira. Aí, quando foi no domingo, o meu tio me chamou, falou, vamos lá pra igreja, não sei o quê, papai. Eu, tá. Falei, não, tá bom. Porque eu vim, não tive. Foi um negócio assim que Deus me mascarou pros meus amigos daqui, Aham. porque eu voltei, mas eu não tive contato. Eu só vi eles uma vez depois não tive contato. Então Deus me mascarou. Ele já tava te Como? separando ali, né? Sim, sim, ele basicamente Ele me já tava, tirou. ó, bora. Aí, quando me colocou, vamos dizer assim, me colocou que eu voltei, que eu tô aqui, aí eu vim pra igreja. Sabe como é que eu aceitei Jesus? Na brincadeira. Nossa. Como assim na brincadeira? Eu não sabia o que eu tava fazendo. Ah, você não Pastor, tinha dimensão ainda não de tava, nada. não tinha Te convidaram pra noção, ir na não tinha. igreja, Eu você vim, aí veio, eu vim, culto foi sentei do bênção, lado do meu tio e tô lá, né? o Tá, eu pessoal tô. foi legal. Não, cara, tranquilo. O pastor Josué é super engraçado nas pregações dele, o bigode dele, super engraçado e tal. Pregou e eu levantei, fui no banheiro, no meio da pregação, voltei. Aí eu sentei.
Eu sentei, o pastor Josué estava falando bem assim, como é que é? Então, fazendo um apelo, né? Aham. Tem alguém para Jesus que tal. E eu cutuquei meu tio, falei assim para ele, falei, o que ele tá falando? Aí ele falou, não, pô. Eu falei, o que é isso aí? Ele, não, pô, vai lá que é bom. Aí eu levantei e fui. Aí, tal, não sei o que, tô lá na frente, aí as pessoas, aí o pastor veio, orou por mim, aquele negócio das pessoas vieram. Aí já vem aqueles jovens já pegando Não, seu então, veio aquele nome. monte de gente. Na época, o líder de jovens era o meu atual pastor, hoje, que é o pastor Ademilson. Que louco, Aí né? eu tô lá fora, aí acabou o culto. Aí eu saí, tô esperando meu tio pra poder ir embora, né? Que eu tava de carro, eu ia despedir Sem ele. dimensão de Não, nada, não tinha amiga. noção do que tinha acontecido ali. Vai lá, vamos. Isso. Aí daqui Repetiu. a pouco eu vejo as pessoas, a melhor decisão que você tomou. E eu tô aqui, cara, mas que decisão que eu tomei? Eu Sem assinei o saber. quê? Aí o pastor Ademilson chegou em mim e falou bem assim, não, sei que você já é, como é que é? No que você precisar, nós estamos aqui. Eu não esqueço da frase. Eu sei que você já está sendo, como é que é? Acompanhado pelo teu tio, que é o pastor Roberto, tá? Missionária Solange, não sei o quê. Aí eu... Oxe, Oi? como assim? E nessa época, o meu tio também, pastor Roberto, congregava aqui. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, oxe, tá, Acompanhamento, melhor normal. decisão. Pra mim não aconteceu nada. Chegou na segunda-feira, era o mesmo Leonardo, sem nada acontecer. Só que aí o que aconteceu? Aí, acho que no outro domingo, a minha irmã falou, não, vamos pra igreja comigo. Aí eu falei, vamos embora. Só que eu já não tava mais... Eu já fui, já. Então, eu já fui na Ó, Assembleia aqui, por que eu não vou na Bola de Neve lá? Vambora. você tem até Jesus lá? Então, não, mas isso aí eu não sabia. Aí quando eu cheguei na Bola de Neve, foi a primeira vez que eu senti um arrepio e eu chorei. Aí eu expliquei, na minha cabeça eu falei, oxi, por que eu tô chorando? Só que eu não entendia. Pra mim ali eu não entendi. Vamos dizer assim, o pastor lá pregou, só que eu não entendi o que ele estava falando. Só que eu senti uma presença. Algo e eu chorei. Hoje, sabendo, falo, cara, o Espírito Santo me tocou ali. Porque aqui, quando você veio aqui com seu tio, ele estava preparando o terreno, né? Sim. Você já tinha dado o primeiro passo, né? Sim. A gente teve um podcast aqui da Carol e ela falou, né? Que a primeira vez que ela veio na igreja, toda de preto, sentou lá com a raiva danada, tipo, mas eu vou lá, então, e sentou ali com aquela raiva e Deus falou com ela. Então, assim, muitas vezes a gente nem sabe por que a gente tá indo para aquele lugar. Ela falou assim, eu poderia ir para milhares de lugares, mas não sei por que eu entrei naquele lugar e eu sentei lá. E Deus falou comigo. Muitas vezes você nem sabia. Vai lá que é bom. Não tinha a mínima Aí ideia. você foi lá. Mas aí Deus ele vai preparando. Ele faz as coisas doidas desse jeito, né? Pra ele começar o propósito nas nossas vidas. Mas comigo foi né? engraçado que até, vamos dizer assim, os meus amigos, tanto o Daniel quanto o João, eles ficam brincando comigo, falam assim que eu aceitei Jesus umas 5 vezes. E foi verdade. Foi verdade. Pra ter certeza. Sim, só que de verdade mesmo assim, o momento de aceitei a Jesus foi na ministração do meu tio, pastor Roberto. Aqui nessa igreja. Isso. Desse lado aqui, eu acho que uns 4 bancos pra frente. Aonde ele pregou sobre a mensagem da cruz. O louvor é aquele, vou deixar na cruz. Cara, eu não esqueço do louvor. E ele pregou, ele estava lá em cima pregando, só que eu já tinha vindo na igreja, acho que umas 10 vezes já. Depois disso, já tinha aceitado a Jesus mais umas 4 vezes, essa era a 5ª. Só que essa foi a verdadeira, essa foi a real. Essa foi que te impactou, não, sim. Assim, por quê? Porque ele pregou e ele estava pregando. Fez muito sentido com a sua... Eu vi o filme da minha vida. Eu falo, cara, eu estava sentado no banco e eu vi ele pregando. Eu vi o filme da minha vida passando na minha frente, aonde eu vi todos os livramentos, aonde, quando estava em Brasília, antes de ir para São Paulo, nessa fase de adolescência para adulto, toda vez que tinha uma confusão, Deus sempre me guardava. Ou a confusão acontecia antes, ou a confusão acontecia depois que eu fui embora. Quando morreu um conhecido, eu nem tinha chegado e deram o tiro nele. E era para estar todo mundo junto, porque era para se encontrar, e eu demorei para chegar. E aí, Deus já cuidando ali. Sim, foram muitos livramentos. Todas as vezes, em São José do Rio Preto, que a gente se envolveu numa confusão, no rodeio, lá em Badibacite, que era a cidade em si que eu morava. Nós estávamos em 6 ou 7 pessoas.
A gente teve uma pancadaria com mais de 30 e ninguém saiu machucado. Eu falo, Deus, que o Senhor me... Aí foi que a minha ficha caiu, que eu vi Deus já tudo tava te isso. cuidando. Os livramentos, de poder ser preso por uma coisa que nem era minha, vamos dizer assim, as drogas nunca foram minhas. Olha só que interessante, os cenários, né? Que a gente tá falando Uhum. muito sobre cenário. O cenário que você estava antes e o cenário que você estava depois. Quando você veio aqui para a igreja, arrumar uma placa, Uhum. vou trabalhar, mas o cenário era outro, Sim. né? Então, quando a gente, muitas vezes, a influência do cenário, as pessoas que estão em nossa volta, ela influencia muito a Sim. nossa vida. Você vê que o seu tio, Uhum. no cenário, a irmã ali fazendo a revelação, a outra orando, uma outra... Você viu a diferença? Então, você Uhum. viu que o cenário atual que você estava, dentro da igreja, te levou para lugares Sim. diferentes, que foi aqui na igreja, né? Sim. Aí eu vi o filme. Falei, cara, que é isso? Aí eu comecei a chorar. Aí tudo fez sentido. Sim, tudo fez sentido. Aí foi a hora que ele fez o apelo. Quando ele fez o apelo, eu não tinha força pra ir. Vem pra frente, tal. Só eu levantei. Ali eu digo pra você, não foram a força das minhas pernas, não fui eu que andei. Ali basicamente foi o seguinte, o Senhor me pegou... Né? Não, eu não tinha força e eu não queria ir, eu tava relutando. Eu falei, eu não vou, e chorando. Espírito Santo basicamente, cara, é intervenção sobrenatural. Ele me pega e me faz andar até lá na frente. Quando eu chego lá na frente, eu só tenho uma coisa. Eu me prostro, eu me ajoelho, e meu tio tava de lado nessa hora, falando pro lado de lá da igreja, ele não me viu. Quando ele volta e ele olha pra mim, cara, é engraçado porque é vivo. Isso é vivo. Que aí ele vira e fala assim, ah não, Léo, você, Senhor, assim o Senhor me quebra. Falou desse jeito no microfone. E só que eu já tava me derramando. E aí eu chorei, aquela coisa toda. Aí sim, a partir daquele momento, começa uma vida. E aí começa uma outra vida, na verdade. Aí começa o início do seu propósito. Sim. Ali você não Sim. sabia o que estava por vir. Só que, já feito isso, me chamaram. Ah, vai ter uma festa dos meus antigos amigos. Uhum. Vai ter uma social aqui na casa do fulano de tal, lá no Cruzeiro. Eu tinha que ir pra faculdade, eu ia passar lá, ia pra faculdade, depois eu ia voltar. Eu fui, passei lá, só que dessa vez já tinha um senso moral dentro de mim diferente. Já tinha um temor, né? Isso, e eu tava dirigindo. Aí eles estavam bebendo, eu entrei, conversei com todo mundo, falei com todo mundo. E falei, ó, eu vou pra faculdade, mas eu volto. E eu ia voltar, e eu voltei. Toquei a campainha, o interfone do apartamento. Eles não me atenderam, mas eu escutei, lá do terceiro andar. Pô, esse cara é chato, pô, ele não tá vendo que a gente não quer ele aqui, que ele não quer atender. Aí eu entendi. Falei, senhor. Hoje, na minha cabeça, né? Naquele dia, não. Se fosse Hoje... antigamente, você ia tentar ser aceito ainda, Sim, né? mas naquele momento eu ainda tentei ser aceito ainda. Porque, assim, muita gente acha que, eu aceitei Jesus hoje. Segunda-feira... Não. Tem um processo. É processo. A partir do momento que você foi marcado pelo Senhor, é uma construção. E quando você começou a firme na igreja, você teve muitos, como eu posso dizer, preconceitos sobre você? Porque, assim, você sempre teve tatuagem, Sim. né? Assembleia de Deus. Uhum. Então, assim, você teve uma barreira, assim, muitas vezes? Ou não? As pessoas te acolheram? Como foi esse processo no início? Vindo do mundo, um jovem... No começo, dos jovens, eu não tive preconceito. Vou ser bem sério pra você. Dos jovens e da minha liderança, eu não tive preconceito. Porque eles me abraçaram de uma forma que me tornar, vamos dizer assim, crente, a vestimenta, a linguagem, tudo isso, foi orgânico. Foi praticamente uma coisa meio que natural. Quando eu percebi, eu já estava envolvido no meio do pessoal, já estava, vamos dizer assim, envolvido no grupo de jovens. E a importância, né, desse abraço da liderança, porque muitas vezes o jovem que vem do mundo, ele vem como ele tá. Sim. Né? Vem com as vestes que tá, com o jeito que tá, com, né?
Então, assim, a importância da liderança abraçar, né, esses jovens. E sem julgamento, né? Acho que a Uhum. gente, como igreja, também sem julgamento, porque é um processo. Acho que cada um viveu os seus processos, Sim. né? Mas e na igreja? Não, então, na igreja, hoje eu enxergo de uma forma diferente. Por quê? Lá atrás eu achava que eu era ignorado. Mas a questão não é que você é ignorado. No começo, meio que as pessoas querem saber se você vai ficar mesmo. É. Porque tem essa questão dessa rotatividade, porque é um negócio difícil de você firmar o pé, Porque é que existe uma difícil. renúncia. A irmã Gilda falou, né, no podcast passado, que é difícil, é muita oração. Sim. Porque o mundo, quem viveu no mundo e quem desfrutou das coisas de lá, é difícil, né? É uma guerra ali. Uhum. E uma vez eu me lembro que você falou, a gente tava brincando de música. E a gente brincamos de louvadeira. Não sei se você lembra, a gente Sim, gostava sim, de sim, sim, louvadeira, que era sim. aquele ritmo meio Uhum. baiano. Eu falei, não, mas é gospel, Léo, é gospel. Aí você falou assim, "Não, eu não gosto. Sim. Porque esse estilo de música pode ser gospel, a letra Uhum. pode ser gospel. Mas esse estilo de música me lembra o que eu vivi no mundo. Sim. Então eu não escuto. Uhum. E eu achei muito interessante na época. Eu falei, nossa, parei pra Mas continua a pensar. mesma Eu coisa. falei, é interessante, porque pra mim, eu consigo ouvir essa Sim. música, Porque você não teve experiências. mas pra Ela não te você retrata um passado. Pra mim, já. retrata. Pode ser, a letra pode ser gospel, pode ser. Eu sou de Jesus lá e tô lá, Sim. mas aquele ritmo te leva. Igual, hoje, pra mim, é tranquilo. Entendeu? Hoje, pra mim, se eu tô num ambiente onde eu não posso sair, eu não tem como eu tampar o ouvido, eu vou ouvir. Sim. Só que pra mim é sossegado. Porque hoje você atingiu uma Sim, não maturidade, tem. né? Hoje pra mim não faz a ação que tinha antes não tem mais. Não quer dizer que eu não tenho que vigiar. Não, não tem essa. Ah, mas você hoje não, se eu não vigiar, o velho Adão mora dentro de mim. E é igual como é que se fala? A questão do álcool, né? Tem gente que fala, vou tomar Sim. só uma Não. Pra tacinha. mim isso hoje em dia é uma regra. Vamos dizer assim, eu não prego essa regra para as outras pessoas. Aham. Meu conceito é que não beba, Sim. nem brinque. Porque chama, né? Uma coisa chama a Sim. outra, né? Aí vem com aquele discurso, né? Não, mas peraí, porque aquilo outro, aquilo outro. Eu falei, cara, segue a linha que você quiser. A linha que eu sigo é não encoste. Mas como é que foi pra entender, então? O Leonardo começou na igreja, tá na igreja. Sim. Da onde surgiu esse amor pela palavra? Esse chamado para ser pastor, para cuidar de ovelhas, porque você gosta muito de cuidar, né? Isso é Sim. uma característica sua, Uhum. né? Você gosta de cuidar de pessoas. Então, assim, da onde que veio esse foguinho, assim, Então, para alguém que veio do não, mundo, sim, não sim, queria nem são saber de barreiras, são crente? barreiras, são barreiras que foram quebradas. Isso assim, hoje, observando hoje e olhando para o passado, eu enxergo o quê? Que foi algo que Deus veio derramando devagarzinho. Porque a primeira vez que eu preguei foi na salinha dos jovens ali em cima. No culto de sexta, né? Isso, num culto de sexta-feira, onde a antiga liderança, que era o pastor Ademilson, eles intitulavam que toda sexta-feira um jovem trazia a palavra. Só que, vamos lá, como é que vem o eu do mundo, todo quebrado, todo cheio de percevejo, todo cheio de carrapicho, todo cheio de carrapato, vou pregar a palavra? Quando eu tive essa oportunidade, eu falei, eu gostei daquilo. Eu não sei explicar para você, mas eu tenho uma realização pessoal, um prazer em pregar a palavra que eu nunca tive em qualquer outra coisa na minha vida. Seu coração, ele já Sim, enche, assim, né? Sente sim. prazer em fazer Eu aquilo. perco Você se duas. encontrou. Sim. Essa é a verdade. Perder é uma palavra que não se aplica nesse contexto. Mas eu fico 2 horas, 3 horas conversando com você de Bíblia e perco o tempo. Para mim, hoje, vamos dizer assim, é um dos assuntos que eu mais gosto. E, assim, principalmente quem fala da palavra de Deus, né, que prega, tem muita retaliação.
Sim, ô. Tem muita retaliação. E ainda você precisa estar com a vida no altar. É igual a Midian fala, não tem que... eu vou me preparar. Tem que estar preparado. Sim. Porque você não sabe qual é o momento que Deus vai te usar para falar com alguém. Então, você tem que estar preparado sempre. Sim. Como é que é o processo de preparação para pregar, assim? Vou pregar, como é que é o processo? Então, existe um processo? Não, existe. Só que 10 toda toalhas pregação... brancas. Não. Isso aí não tem, não. O cachê. Só que toda pregação, ela tem uma preparação diferente. Por quê? Vamos dar alguns exemplos de preparação que já aconteceu comigo. A primeira vez que eu preguei fora de Brasília, eu fui pregar em Minas Gerais, em Bonfinópolis, na cidade de um amigo meu que era daqui da igreja, presbítero Eliel. Aí ele me convidou, eu fui, num pré-congresso. Até os 45 do segundo tempo, eu não tinha a mensagem preparada, eu ia pregar 2 dias. E você imagina a ansiedade que isso gera, você imagina a loucura. Eu fui daqui de Brasília até lá dirigindo. Cheguei no hotel, sentei na cama assim, peguei o papel, falei, e eu tinha uma palavra, só que a palavra era minha. Não era de Deus. Não, ela era minha. E eu queria escrever, eu tinha ela pronta na cabeça. Só que quando ia pro Até papel... decorado já. Sim, quando ia... Só que era assim, ela estava pronta na cabeça, ela não saía da boca, ela nem ia pro papel. Quando ela ia pro papel, chegava na metade do papel, travava, não saía. Aí eu fui pro banheiro, tomar um banho. Cheguei lá, o chuveiro é daquele quente e frio que ele esquenta, né? Uhum. Dos 2 lados, e não funcionou. Ele não funcionou, ele estava gelado. Aí eu falei, Deus, a loucura dentro do banheiro. Falei, Deus, eu vou tomar banho gelado então. Entrei debaixo da água gelada. Quando eu entro debaixo da água gelada, eu clamo para ele. Eu entendi. Agora, debaixo dessa água, eu entendi que não é a minha palavra, não é o que eu quero. E o Senhor está mostrando para mim, tem 15 dias que o Senhor está mostrando para mim o que o Senhor quer, e eu estou relutando em escrever o que o Senhor quer. Aí, na hora que eu fiz essa oração e que eu falei, Deus, eu estou aqui. O Senhor é que manda. Se for para me ir lá e não saber o que pregar, eu não me convidei para vir em Bonfinópolis. Eu não liguei pro Eliel e falei assim, bota uma agenda para mim. Foi o Senhor que me trouxe aqui. E o Senhor não vai envergonhar o meu nome, porque foi o Senhor que trouxe. E não é o meu nome que vai ser envergonhado, é o do Senhor. E aí o chuveiro, pam, liga. Na hora que o chuveiro liga, eu falo, tem uma mensagem. Saio do banheiro e vou pro papel. Eu escrevi isto aqui assim, ó. E naquela noite, um jovem aceitou Jesus. Glória a Deus. Então, é sobre isso, né? É sobre o que a gente quer. Muitas vezes a gente quer falar coisas da nossa boca. Sim. Mas Deus, ele tem um propósito, ele tem, né, a forma dele trabalhar, o tempo, né? E não é no nosso tempo, né, do nosso jeito, né, da nossa forma. E então esse daí foi o início já da sua vida. E esse foi algo que te marcou. Primeira pregação fora, responsabilidade. E a primeira alma. Foi a primeira pregação e a primeira alma. Aí Isso você já era presbítero? Não. Porque eu era auxiliar depois, de trabalho, né? Presbítero foi depois. Que também foi um outro processo sim, também. Ixi. Foi um processo bem difícil, sim. né? Porque existem três Leonardos. Vamos lá. Tem o Leonardo jovem, né? Na verdade são 4, né? Vamos lá. Não, são 3, tá certo. São três. São o Leonardo jovem, né? Que queria ser aceito, né? Depois a gente tem o Leonardo que ele se encontra em Deus, ele encontra o propósito dele, né? Mas ainda, como todo processo, como tudo na vida, a gente ainda vai tem que melhorar, tudo a gente vai se ajustando, né? E tem um Leonardo depois do processo, né? Que é um processo que você viveu, e tem um Leonardo depois do processo. Como foi esse processo e quem é o Leonardo depois desse processo? Porque você encerrou um ciclo, né? Sim. Eu fui... Antes de eu ser consagrado a presbítero, aí eu fui consagrado a presbítero. Sendo consagrado a presbítero, na verdade eu não fui consagrado a presbítero ainda não. Eu fui indicado. O pastor Jorge me indicou. Naquilo para mim, eu não tinha percebido ainda o quão grande aquilo era e quão pesado aquilo era ainda.
Sim. Aí eu fiz todas as aulas, todas aquelas coisas e tal. Porque não é um cargo, né? Assim, somente um cargo. Não, Entende? É vai uma muito além de... responsabilidade. As pessoas acham que ter um cargo é somente um título. É igual um missionário não fazer missão. Sim. Você talvez hoje não faça missão, é um missionário de banco, né? Mas amanhã Deus vai te cobrar. Vamos dizer assim, desde quando vamos dizer, fui consagrado presbítero, hoje em dia eu entendo, mas durante muito tempo eu relutei a questão de ser servido. Vamos dar um exemplo, eu estou no púlpito, a pessoa vai me dar água. Você tem, entre aspas, uma regalia que antes, como auxiliar de trabalho / diácono, que fazia o mesmo serviço, também, isso, né? que fazia o mesmo serviço, que é o auxiliar aqui na igreja, ele faz o mesmo serviço do diácono. Uhum. Só que o auxiliar e o diácono, eles servem. Só que quando eu entendi, falei, cara, eu servi, eu não quero ser servido. Só que disso, não. aí hoje você entende que é o seguinte, você também serve, só que de uma forma diferente. É um processo, né? Você serve de uma forma diferente, porque agora você ensina. É. Que agora você dirige, agora você ora pelas pessoas, tem uma imposição de mãos, aquela coisa toda. Eu não tinha entendido isso ainda, mesmo no percurso do curso. Antes de eu ser consagrado, acontece o quê? Eu era casado. Então, aquele momento ali, acontece o quê? Uma separação, acontece um rompimento. E eu fui pego basicamente de surpresa. Como assim de surpresa? Sintomas foram dados, mas eu não enxerguei. E eu fui pego de surpresa, tomei um susto, falei, opa, peraí, vou voltar para trás. Cheguei, conversei com o pastor Jorge, e o pastor Jorge falou para mim, não volta para trás, porque isso é uma artimanha do inimigo para tentar você parar, fazer você parar. E eu tinha decidido, falei, quando eu fui conversar com o pastor Jorge, falei, eu vou entregar, eu não vou perder minha família por causa disso, eu não vou. Aí o pastor Jorge falou, não, continua, vá em frente. E eu fui em frente. Resultado, me divorciei. Aí é que entra o processo. Vamos lá. E o processo ele serve para vários fatores, né? Sim. Primeiro que a gente analisa onde a gente errou, né? A gente começa a ver, porque é no processo que Deus vai lapidando a gente também, né? A gente vai melhorando, a gente vai aprendendo, a gente confia mais em Deus, parece que a gente se apega mais em Deus, a gente busca de uma forma que a gente nunca buscou na vida, porque é justamente nos processos, Sim. né? Sim. Então, assim, no meio desse processo, uma das coisas que eu entendi e que eu aprendi é que tem respostas para certas perguntas que você só vai descobrir lá na glória. Não adianta. Por quê? Porque se você ficar se perguntando por que disso, por que daquilo, tentando achar justificativa, não vai achar. Né? O que você vai fazer? Você vai tornar aquele processo, aquele deserto, em um ídolo. Porque você vai ficar rodando em cima dele. A sua vida vai girar em torno daquilo. A sua vida vai girar em torno daquilo. Nesse processo, eu entendi e aprendi. Peraí, será que realmente eu amo a Deus do jeito que eu acho que eu amo? Será que realmente eu confio no Senhor do jeito que eu acho que eu confio? Esse processo, para mim, ele foi fundamental para a minha formação como homem, porque existe um homem antes desse processo e um homem depois desse processo. Vamos dizer esse deserto. Existe um homem antes desse deserto, um homem fraco. Essa é uma realidade. Um homem fraco que achava que confiava em Deus, mas não confiava em Deus. Achava um monte de coisa. Era um homem literalmente fraco. Aí passa por esse deserto, sai um homem. Não estou me intitulando que eu sou um homem forte, mas a minha força hoje ela vem do Senhor. E com certeza é melhor do que o Leonardo. Com toda certeza. A gente não pode retroceder. É um homem diferente. A gente tem que melhorar, né? É um homem diferente. É um filho diferente. É um cidadão diferente. E principalmente, um homem de Deus diferente. Totalmente diferente. Tem hora que eu não me reconheço, é esquisito. Eu olho pra mim e falo, peraí, cadê aquele cara lá de trás? Talvez se você tivesse a sua mentalidade hoje, lá atrás, talvez seria uma história diferente. Não, sim. Mas
processos que a gente passa, eu entendi o quê? A Bíblia em Hebreus, capítulo 13, o versículo 6, ele vai mostrar pra gente o seguinte, que a gente tem que ser o quê? Que a gente tem que professar com ousadia que o Senhor é o nosso ajudador. E aí tem uma vírgulazinha depois e diz assim que nós não temos que ter medo do que o homem pode fazer contra nós. Se Deus é o meu ajudador, eu entendo o seguinte, não existe ninguém maior do que Ele. Então, se não existe ninguém maior do que Ele, foi Ele que permitiu qualquer coisa na minha vida. Mesmo algo que é ruim. Porque um divórcio não é algo que vem dele, não provém dele, mas é algo que acontece. É algo que acontece. São pessoas egoístas que quebram a aliança que veio do Senhor. São pessoas que não entenderam a aliança verdadeira do Senhor. Se você me perguntar hoje, mas você é um cara divorciado no meu estado civil? Sim. Então você prega contra o casamento? Negativo. Eu sou um idealizador do casamento. Não é porque eu me divorciei que eu vou dizer para a pessoa assim. Pelo contrário, eu tenho base suficiente para dizer para a pessoa, não entre por esse caminho. A solução do seu problema, a resolução do seu problema é Jesus Cristo. Porque quem fez o matrimônio, quem instituiu o matrimônio foi Deus, Ele é o Criador, então Ele tem a solução para todos os problemas. O problema é que a gente vai pelo nosso coração, pelo que a gente está sentindo. E muitas vezes você vai ter que passar pelo que você está sentindo, você vai ter que passar por cima das suas emoções, dos seus sentimentos e crer no que o Senhor quer. Isso é verdadeiramente você amar Deus sobre todas as coisas, é você amar Deus sobre os seus sentimentos, é você amar Deus sobre tudo, todos os problemas. Que mora, né, a dificuldade, né? Sim. E quando você teve que recomeçar, né? Você passou pelo processo e teve que recomeçar. Aí, sabe aquele momento que você olha assim, nossa, como é que eu faço? Porque talvez tem gente aí assistindo esse podcast agora que tá no momento que vou ter que recomeçar. Talvez um emprego novo, ou talvez um jovem que... A gente tem muito jovem aqui na igreja que sai da sua cidade, vem para Brasília, e aí tem que recomeçar, né? E a vida, ou você está começando um negócio novo. O recomeçar. Você só consegue se for com o Senhor. Esse é o segredo. Sim. Não tem outra opção. E você tem que largar a mão do que você acha. Como assim? Que loucura é essa? Porque o novo que vai vir, ele é proveniente do Senhor. Você tem que estar o quê? Disposto a obedecer a Deus. Agora, qual a solução que você tem? Reclamar pelo leite derramado do passado? Não. Ou ficar preso no Também passado? Não. Porque Deus trouxe essa situação para quê? Para você aprender. É porque o meu emprego passado... O processo é pedagógico, é para ensinar. É onde você pega a sua autossuficiência e você entrega lá ao Senhor. É quando você entrega, eu não tenho um emprego. É quando você pega, eu estou passando uma dificuldade financeira. Ou, meu caso, eu pego, eu agora estou divorciado. O que tem que acontecer? Eu tenho que me entregar ao Senhor, porque foi Ele que me criou, foi Ele que me salvou, Ele que pagou um preço por mim. As pessoas têm que entender o seguinte, Cristo não morreu para o seu bem-estar. Como assim? Que loucura é essa? Não, Ele não quer que você esteja 100% bem, não. Mas eu vou estar 100% feliz, meu irmão. Conceito de felicidade no Senhor é outro. Conceito de felicidade no Senhor é contentamento. O que Paulo fala em Filipenses, capítulo 4, versículo 12 e 13? Passou por fome. Só que ali, passou por fome, passou por abastança. É tudo isso, é todo o cenário. O sentimento de felicidade só vem do Senhor. Então, eu preciso recomeçar. Como é que você vai recomeçar? Entregando os seus caminhos ao Senhor. Senhor, eu quero... O Senhor vai te dar as estratégias. Só que o problema é que a gente está no meio de um fluxo, de uma coisa que a gente para olhar o cenário aqui, para olhar o que está vendo. Só vê o cenário, Isso. né? A gente fica com uma visão muito limitada, né?
a gente começa só a ver aquilo que está ali em nossa volta, a gente não consegue parar, pensar e ver, né, lá na frente. Porque se eu ficar olhando, o crente não anda por vista. Ele não anda por vista. O que é o fundamento da fé? O fundamento da fé é as coisas que não se veem. Então, se você fosse dar uma dica para alguém que está hoje recomeçando, amanhã ou segunda-feira vai começar um novo, seria Deus. O que eu falo com os meus jovens lá é bem assim, é Bíblia. É Bíblia. A realidade é, você quer uma estratégia para recomeçar? Vai para o Senhor. Pede para o Senhor uma estratégia para você recomeçar. Eu quero abrir uma empresa. Eu quero ver qual curso eu vou cursar, qual faculdade eu vou ter. Ou se eu vou querer ter uma faculdade ou não. Presta atenção, eu não estou pregando que você não tem que estudar. Pelo contrário, eu estou falando para você ir para os pés do Senhor. Por quê? Porque lá, nessa ocupação que Ele vai te dar, nesse recomeço que Ele vai te dar, você pode ser um missionário profissional. Já parou para prestar atenção nisso? Você pode ser um policial missionário, que você vai pregar a palavra do Senhor no seu labor, no seu trabalho. Você vai ser luz aonde você estiver. Sim. Aonde você estiver, você vai estar levando Deus. Tem até uma frase do Billy Graham que fala assim, nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Sim. Então, a gente acha que as pessoas do mundo não estão prestando atenção na gente. Mas muitas vezes as nossas ações, a nossa forma de ver, talvez até em algum momento da nossa vida, as pessoas estão olhando pra gente. Então, se inspirando ou tendo a gente como uma referência. Né? Então, assim, é igual você falou, eu posso ser um policial diferente, né? Um missionário, e num mundo tão corrupto, né? Que a gente é um meio, assim, como todos os meios, né? E a gente consegue ser essa diferença, né? Mas voltando pra você, Léo, pra gente... Só que Pode tem falar. outra coisa. Pode falar. Nessa dica. Você tem que se cercar de pessoas que vão te dar conselhos pautados na Bíblia. Eu, no meu processo, quando eu já tinha mudado de igreja, já tinha ido, eu era daqui, fui para 113. Quando eu cheguei na 113, eu não me adaptei. Por quê? Vontade minha. Era o meu eu. Eu não me adaptei. E eu comecei a frequentar outra igreja. Mas como assim? Você é presbítero? Já não... Existem processos. E você tava naquele... Isso. Tentando se encontrar no mundo ali, né? Não no mundo que eu falo. Não. No mundo eu não cheguei aí. Não no mundo, mas você tava tentando achar o seu lugar. Isso. De volta. Porque isso e aquela coisa. Aí, numa conversa aleatória, fui cortar o cabelo. Na época eu tinha cabelo, né? E meu pastor corta no mesmo lugar do que eu. E eu já... Isso. Meu pastor atual, o pastor Ademilson, corta no mesmo lugar. E aí, eu tô lá sentado, esperando a minha vez. Ele chegou. Varão, aquele jeitão dele. Varão, Pai do Senhor. Aí, sentamos, conversamos algumas coisas. E já tinha, acho que uns 2 meses que eu não estava frequentando lá. Estava indo em outra igreja já. Já estava inserido no outra igreja, aquele negócio todo, só que era a minha vontade. Aí eu fui, conversei... Era a sua vontade, longe do propósito, longe do chamado. Como tudo. Diz meu marido, sem base bíblica, sem oração e sem jejum. Isso. Aí eu fui, eu fui falar com ele. Falei, não, então, já tenho uma ideia formada, já vou ficar em outro lugar mesmo. Aí ele olhou pra mim assim, na maior tranquilidade, virou uma frase que, cara, ela impactou minha vida, que ela falou pra mim assim, eu não quero me intrometer na sua vida. Você tem maturidade espiritual suficiente para tomar suas decisões. Você sabe que nós na igreja somos poucos obreiros. Você sabe que a igreja gosta de você. Você sabe que nós precisamos de você. Mas eu, como pastor e como seu amigo, eu digo uma coisa para você. Eu não quero que você fique lá por causa de mim. Eu quero que você fique lá porque Deus quer você lá. Então, hoje, era no final do ano, hoje, ou
mais pra frente, você ora. Coloca, está presente na presença do Senhor. E no ano novo, a gente vai estar lá. A igreja está aberta para você. E aí foi quando você voltou pra lá. Aí eu fiz o quê? Não fui. Ainda dei uma de... Falei, não. Pra você ter ideia, como tem hora que a gente vai... Por isso que a gente tem que amar o Senhor acima de todas as coisas. E acima do nosso próprio, da nossa própria vontade. Aí eu falei, tá, orei. Aí trabalhei, uma coisa que eu não faço, desde quando eu me converti. Todas as viradas de ano foi na igreja. Só teve na verdade, porque era pandemia. Aí não, aí eu não virei na igreja. Mas esse eu virei, trabalhando na rua. Eu passei uma raiva. Tipo assim, eu trabalhei, eu ganhei, fiz muito dinheiro. Só que aquele dinheiro, pra mim, no final das contas, ele não valeu. Porque eu não comecei o ano aonde era pra me estar. E aquele ano foi meio turbulento. Só que aí eu fiz o quê? Aí, em vez de terminar Não. Aí eu falei assim, ó, falei, tá, igreja, já vou pra igreja. Isso, falei, aí eu comecei, aí eu passou aquele 1º de janeiro, eu comecei a orar. Aí falei, tá, entendi que o Senhor foi tipo assim, basicamente ele foi tirando as outras pessoas. Eu fui pregar num encontro que eles tinham, que era tipo uma célula, um GC. Vamos dizer assim, era uma comunidade de fé, para não citar o nome da igreja. E quando eu preguei, eles não gostaram muito, não. Porque eles me deram um tema um pouco sensível que falava de pecado. Quando eu bati no pecado, alguns não gostaram e assim, foi meio que me afastando. E aí eu falei, aí eu comecei a orar. Aí aconteceu isso, aí aconteceu de eu não conseguir ir. Mas aí eu falei, tá. Falei, Senhor, entendi. Se o Senhor quer que eu vá, então eu vou. Aí cheguei, sem terno. Paisano, né? Paisano, não tava trajado de... Não tava de presbítero, não. Tava de membro. E fui. Aí uma mulher... Cara, ela tem basicamente o teu tamanho, assim, uma loura. Eu só vi ela uma vez. Ela pregou lá na igreja uma vez. Desde quando eu tô lá. E nunca mais ela voltou lá. Ela pregou uma vez, aí ela pregou. E eu tava naquele negócio... Só que eu já tinha decidido. Eu já tinha falado pro pastor, no início do culto. Falei, pastor, eu vou ficar aqui. Eu vim para ficar de verdade. Agora eu vou ser um membro de verdade. Vou vir aqui. Isso, eu falei para ele. Agora eu vou fazer o que tem para ser feito aqui. Agora eu vou trabalhar. Aí ela pregou. Nessa dela pregar, e eu bem aqui, Senhor, fala comigo, Senhor. Usa essa mulher para falar comigo. E nada. Falei, usa alguém para falar comigo, se eu tô certo nisso aí. Olha só. Deus já tinha mandado, Deus já tinha falado, e nos 45, eu já tinha dado a minha resposta pro pastor, e nos 45 do segundo tempo eu ainda estava pedindo confirmação. Aí você olha assim, você fala, gente, mas a gente é difícil, né? Aí eu falei, tá. Deus descesse, falasse. Aí ela chamou pra frente. E aí foi quando eu fui. Não, eu fui. Porque realmente a palavra foi muito boa, foi literalmente pra mim o que ela pregou. E eu fui. Fui lá na frente. Aí foi a hora que Deus usou ela. Que aí Deus usou ela e falou bem assim pra mim, eu que te trouxe aqui. A partir de agora, existe um novo tempo na sua vida. E aí eu olho, e eu chorando, já olho pro meu pastor e minha pastora, os dois lá, morrendo de chorar, e falou pra mim, falou, o inimigo tentou te deixar numa caverna. Algumas pessoas até acharam que você ia ficar na caverna. Eu lembro do pastor Jorge. O pastor Jorge, nesse processo, ele me mandava mensagem, falava bem assim, sai da caverna, varão. Falava assim, sai da caverna, varão. Aí, eu fui. Aí ela falou isso. Essa é a importância também do processo, né? Sim, a gente ter essa rede de apoio, né? Sim. Você talvez está passando por um momento, né? Porque a gente ainda fica, mas o pastor não fala comigo. O pastor não me liga. Mas muitas vezes o pastor tem horas nem que é só sabe. você. O pastor nem sabe. Às vezes, no seu caso, você procurou o pastor, você explicou o que você estava passando, falou que não ia aceitar o cargo, então você teve um diálogo com ele. Então, assim, a gente tem que estar com pessoas que tenham essa rede de apoio, né?
teve os outros pastores também que te Sim. acolheram. Então é muito importante isso, né? Não, sim, vamos dizer assim. Porque aí começou, aí você entendeu o que Deus queria com você e aí começou o processo que você vive hoje, Sim. né? E hoje, Léo, passando tudo isso, Uhum. todos esses Leonardos, Sim. vamos dizer. Chegamos no último Leonardo. Quem é esse Leonardo hoje, depois de tudo isso que passou, essa caminhada? Quem é esse Leonardo? Se fosse em uma palavra, em uma frase, vamos lá, vai ser mais difícil. Pô, aí você me complicou, hein? Pra gente fosse definir assim essa fase agora que você tá vivendo na sua vida. Eu diria que eu sou um Leonardo mais maduro. Mais maduro. Aonde que eu percebi que podem acontecer todas as situações. Você pode ter todas as percas possíveis. Mas o Senhor sempre vai estar com você. Ele nunca vai te abandonar. Nos piores vales, nos buracos mais escuros, nas cavernas mais escuras, nos quartos mais escuros, o Senhor nunca vai te abandonar. Ele vai suprir financeiramente, ele vai suprir emocionalmente, ele vai suprir, vamos dizer assim, um conforto de pessoas próximas a você, ele vai suprir tudo. Às vezes é a gente que não enxerga. E muitas vezes a gente sempre quer mais. E o Senhor, na maioria das vezes, ele entrega o necessário. E às vezes a gente também não enxerga nem Isso. um pouco, mas às vezes tem coisas Mas tão não é simples. questão de ser pouco, é o Às vezes- necessário, é às a vezes medida que você precisa. algo que Deus dá assim, Deus deu esse copo com água. E muitas vezes a gente não enxerga que Deus está dando esse copo com água. A gente enxerga o copo, enxerga do lado, mas não enxerga a água Você dentro. enxerga a grama verde do vizinho, mas você não enxerga o que Deus está fazendo na sua vida. Você não enxerga que é crescimento, você não enxerga que o Senhor está preparando você. Você não enxerga isso. Você não enxerga que tudo que acontece na sua vida é um crescimento. E olha só que engraçado, você passou por tudo isso, todos os cenários, Uhum. e no final ainda ficou questionando a Deus, ainda ficou teimando ali. Uhum. E Deus falando, filho, eu tenho um chamado contigo, Sim. E você, não, que eu vou pra... Foi pro Jonas, né? Você foi Sim, pro sul, foi pro sim, norte, mas sim. não foi para aquilo que Deus falou para você. Uhum. Então você vê que o chamado e o propósito que Deus tem na sua vida, ele foi essencial no momento mais difícil que você precisou. Porque aqui, vamos dizer assim... Ele te fortaleceu, né? Sim. Eu falo muito isso, que o ministério... Se não fosse ele, não estava aqui, não. O ministério, o propósito, ele é um grande laboratório para a nossa missão e ele é algo que Ministério você passa por dentro. Ele ensina, e faz a gente ter essa aproximação com Deus. Uhum. Faz a gente ter essa intimidade com Deus. Muitas vezes, quando a gente está muito crente de banco, a gente não tem muita intimidade. Mas quando a gente precisa dessa intimidade, vamos dizer assim, a gente é líder ou a gente está... vamos ajudar os jovens no grupo de oração. Você tem que estar em Deus. Uhum. Então, você precisa buscar. Sim. Então, o chamado foi importante na sua vida, né? Como uma base, um alicerce, assim, importante, né? Vamos dizer assim... Nesse processo, na verdade, não foi muito o chamado. O chamado, sim, também. Porque acontece que você tem que, às vezes, até passar por cima do chamado. Sim. Para viver o que Deus quer. Então, durante muito tempo eu não preguei. E eu perguntei, falei, Senhor, por que eu não... Por que eu gosto de pregar e por que eu não prego? Só que eu já tinha entendido que era o quê? Era o tempo, né? Isso. Porque, quem tá machucado, quem tá sangrando, tem que sarar para pegar microfone. Por quê? Porque, cara, se os seus olhos são bons, a palavra diz, se os seus olhos são bons, todo o seu corpo é bom. E vamos deixar bem claro, né, que você viveu esse processo, você teve o tempo de cura, né, de amadurecimento. Não foi algo do dia pra noite, porque aqui no podcast a gente dá aquela resumida, né, gente? Senão seria 3 horas aqui de podcast. Mas aí teve todo o tempo de... incertezas. Né? Isso, preparação, cuidado, você cuidou de dentro pra fora. É o conselho que eu dou.
Cara, antes de você tomar qualquer atitude, se cure primeiro. Não só em questão de relacionamento, é tudo. Na vida. Ah, Né? foi ferido pelo pai, pela mãe. Pelo Se irmão da cura. igreja. Pela Se cura. liderança. Se cura. Ah, mas como é que eu vou fazer? Não adianta mudar de igreja. Não. Tem que se curar. Isso não adianta. Isso não adianta. É. Isso, vamos dizer assim, isso, na verdade, quando você não sabe lidar com o problema, é uma falta de maturidade. Porque menino foge. Tô falando de mim, homem. Homem resiste, ele fica e ele paga o boleto. E resolve o problema. Ele resolve. Menino foge, homem resolve. Por isso que eu digo pra você, antes do processo, era um menino. Depois do processo. Depois vira homem. Vamos dizer assim, um ponto-chave que mudou a minha vida foi um curso que eu fiz na catedral. A importância dos cursos, gente. Isso. Tá disponível, inclusive, lá na catedral. Eu fiz o Homem ao Máximo. É muito bom. Ele abriu a minha mente, totalmente. O que é ser um homem perante a palavra? Porque o que a gente aprende, geralmente, é o que a sociedade mostra pra gente. E esses cursos, eles são bem interessantes, né? Eu já fiz integridade sexual, que é para adolescente, já fiz mulher única também, que é um que te faz olhar no profundo, né? É algo ele vai de encontro que às vezes você. você encontra coisas que nem você mesmo sabia Sim. que existia. Então, assim, é importante. Por isso que a importância da gente não só vir à igreja, mas a gente buscar Deus, né, no nosso secreto, a gente viver em comunhão. Na catedral tem vários cursos, né, que é oferecido. Procure a liderança, procure, né, gostei, eu quero fazer esse. Tem para homens, tem para mulheres. Eu não sei se tem para casados. Tem para casados também, casados para sempre, casados, né? Para sempre. Gente, depois do casados para sempre tem uma aliança ainda, que é um negócio mais elevado do que o casados para sempre. Inclusive, eu quero até deixa aqui para o nosso líder ali, Guilherme, que tem acesso a... O de casados casado é muito bom, hein? O de jovens também, o de homem para jovens, tem de paz, tem financeiro, né? Também. Tem, é o Crow. Gente, tem curso para todo mundo. Todos os cursos. Universidade da Família. Então, todos os cursos, assim, é maravilhosos. É muito bom fazer esses cursos, porque uma coisa a gente paga, né, naqueles cursos lá fora, né? Sim. Pai Rico, os coaches falando sobre financeiro e tal, mas não tem base bíblica, né? É um curso que é bom, né? Obviamente abre a mente, é conhecimento, mas não tem a base bíblica. E muitas vezes a gente precisa desses cursos com base bíblica. Pra mim, eu vou ser sincero pra você que foi um divisor de águas na minha vida, que até um filho melhor eu me tornei. Então, olha aí. É um negócio assim que ele expande, porque você vai entender que você sendo homem, você não tem que estar pra briga, você tem que estar pra resolver problema. A responsabilidade, vamos dizer assim... O homem é o guarda-chuva. Isso, tem um assunto. O assunto, ele vem até você. De você ele não passa. Ele vai ser resolvido. Ele tem que ser resolvido. Tem uma questão dentro de casa. Vai ser resolvido. Seja com a sua mãe. Isso. Né? Às vezes seja com sua irmã. Aqui, vamos dizer assim, é independente se for marido. Não, vai ser resolvido. O que vier até você, resolva. Olha aí. Porque, infelizmente, na atualidade... A gente vem criando e vem mostrando o homem que é o quê? Ele passa a responsabilidade para outra pessoa. E não. Vem até você, resolve. Vem até você, resolve. Tem uma lição que diz que como é que é? Dando spoiler. Eu esqueci. Mas é basicamente assim. Tem a transferência de culpa também, que é outra, mas essa é que termina em você. Tudo que vier a você de coisas para resolver, ela termina em você. Não vai passar, não vai ser transmitido para outra pessoa. Então, quando a gente entende isso, o que o homem se torna? Ele não se torna um problema dentro da igreja, ele não se torna um problema na sociedade, ele não se torna um problema dentro de casa. Por quê? Ele não vai arrumar problema, ele vai resolver o problema. Ai, forte. Léo, pra gente encerrar, quero que você deixe uma palavra olhando para aquela câmera ali. Nessa câmera aí.
Deixa uma palavra para quem está assistindo esse podcast, que assistiu até aqui. Uma palavra, o seu testemunho, né? Esses processos, esses cenários. Uhum. Uma palavra para quem está em casa. Deixa um recadinho para quem está assistindo. Eu acho que a palavra mais forte que tem, que é até um versículo que ele é o que eu mais amo, que é Josué capítulo 1, versículo 9. Eu nem amo. Esse versículo é chave. Só que o 9 vai falar, ele vai basicamente dizer para Josué: Josué, eu não mandei você ser forte e corajoso? Lá no 5, vai dizer que Deus vai ser com Josué da mesma forma que foi com Moisés. E ele não vai desamparar e ele não vai abandonar. Então, o que isso quer dizer? É para você ser forte, é para você ser corajoso, porque ele vai estar com você por onde quer que você andar. E com uma certeza, que ele não vai te desamparar e ele não vai te abandonar. Independente das situações, se é agradável ou não, se está sendo doído ou não, se está sangrando ou não, ele vai estar com você independente do cenário. Só ele, não tem como. Ele é o meu ajudador e o seu ajudador. Então não tem. Eu tenho incertezas do meu futuro profissional. Eu tenho incertezas do meu chamado ministerial. Ele vai estar com você. Ele não vai te abandonar. Ele vai te mostrar. É o que eu sempre digo. A minha vida, ela começa de trás para frente. As pessoas geralmente começa novo e vai evoluindo. Eu não, eu precisei fazer um monte de besteira para poder retroceder, para poder caminhar para frente. Então eu nunca me comparo com ninguém. Porque o meu tempo é diferente do outro. Porque às vezes a pessoa olha para você e vê, mas o fulano de tal tá parado, não tá fazendo nada, só que ela não entendeu o tanto que você já evoluiu até aqui. Ela não entendeu o tanto que você já mudou até aqui. Então, a gente não precisa da aceitação das pessoas, a gente precisa da aceitação do Senhor. E se eu tenho certo que Ele está comigo, que Ele não vai me desamparar, eu não vou ficar me comparando, eu não vou ficar olhando a grama do vizinho mais verde do que a minha. Por quê? Porque a minha está sendo adubada. Porque a minha grama está sendo regada, está sendo molhada. A grama do vizinho eu nem sei se é artificial. Mas a minha eu sei que o Senhor está fazendo. Então, são 3 coisas. A primeira, para de olhar para o passado. Não vive no passado. O passado vai fazer você andar para trás. A segunda, esquece, cara, de ficar olhando para o futuro demais. Porque, olhando para o futuro, você vai se frustrar porque você não vai conseguir chegar lá agora. E a terceira foca no presente. Esteja presente. As pessoas hoje em dia não estão presentes nem numa conversa. Viva no presente, né? Isso. Aí é o seguinte, você vive no presente, tracionando a sua vida para onde o Senhor quer que você vá. Se o seu futuro é tal coisa, traciona a sua vida. Muda todas as retas, muda todas as direções para aquilo que o Senhor tem para você. Então, esse é o segredo, né? Que você Viver quer no presente. Tracionar tudo, esquecer do passado. Para de olhar demais para o futuro, não tira os olhos dele, mas para de olhar para o futuro e vive agora, tracionando tudo no Senhor. Porque aí sim, se você fizer isso, e se você tiver a convicção que o Senhor vai te entregar o que Ele quer para você, porque a diferença a gente se frustra porque a gente faz planos além daquilo que Ele tem para você e para mim. Por isso que a gente se frustra. Verdade. Agora vamos bate-bola pra gente encerrar. Ixi. Vamos lá. Fala. Falo rapidinho, você responde. Deus. Tudo. Família. Hoje em dia é uma base. Recomeçar. Gratificante.
Uma música. Aquela que fala assim, aquela forte que você fala, essa daí. Essa é a música, igual eu brinco, meu hit. Tem muitas, mas a Uma que que falou. durante muito tempo me acompanhou aí é Jeová Jireh da... Aline Barros. Um versículo. Aí eu vou em outro, que atualmente ele fala comigo. Eu não vou nem em Josué capítulo 1, não. Eu vou em Filipenses capítulo 4, versículo 7. A paz que excede todo entendimento. Um momento marcante. Bom, um momento marcante bom. Não, sim. Não, mas é marcante, Um momento coisas marcante. ruins não. Você fala o quê? Ministério? O que vem na sua cabeça? Um momento que você fala, nossa, lembrei. Não, eu vou trazer essa que eu acho que foi uma... Da Eu vou trazer ministério, vou trazer... Não, melhor. O filme do dia da minha conversão. Um sonho não realizado? São vários, né? São. A única que eu fiz essa pergunta. Mas eu tenho um. E eu perguntei, foi Imagilda, foi um sonho, eu já realizei todos. Eu falei, glória a Deus, eu quero chegar no nível. Não. Um sonho. Eu acho que o sonho hoje que bate no meu coração assim é ser pai. Idade, né? Não, sim, só que assim, é porque a visão é outra hoje. Vamos dizer assim. Então, Tá mais maduro, né? ser pai leva naquele negócio de deixar um legado, deixar uma descendência. Vamos dizer assim, porque eu sou o pioneiro. É uma Então, atrás de mim não responsabilidade, tem. né? Então, eu sei que daqui pra frente eu posso mudar. Que você vai ser o espelho, né, de alguém. Por isso. Um referencial de E alguém. eu me preparo para isso. Olha aí. Léo, muito obrigado. Obrigado por compartilhar a sua história. Eu creio que muita gente que escutou esse podcast até aqui foi edificado. A gente vai estar lançando também, né, nas redes sociais. Sigam o Leonardo também. Quem quiser também convidar o Leonardo para pregar, aí, ó, agenda aberta. A gente vai colocar o Instagram dele, chama ele lá. Se quiser convidar ele para pregar na sua igreja, siga a gente, né? Altos Louvores aqui nas redes sociais. Siga a nossa igreja também no Instagram, no YouTube. E até o próximo podcast, gente. Que Deus abençoe vocês. Ótima semana. E até o próximo. Tchau, tchau, gente.